welcome, bem-vindo, obrigada por estar aqui. Meu nome é Viviana Ribeiro, para aqueles que não me conhecem, eu sou do Rise Up English e eu tenho uma missão que eu considero ela muito séria, que é de ajudar os imigrantes e os brasileiros a aprenderem inglês para poderem perseguir os seus sonhos. Não tem como você perseguir seus sonhos no mundo afora sem o inglês, essa é a realidade. É a língua pela qual você se comunica com todo mundo de outras culturas, é a língua também pela qual você vai ver o mundo online se abrir. Então, o inglês não é mais algo que você gostaria de aprender, eu acredito que é uma necessidade nos dias de hoje. Então, vamos lá. Eu moro nos Estados Unidos, mas sou de Campinas, São Paulo. Eu cresci lá, cresci lá fiquei lá até meus 20 e poucos anos. E vou estar aqui então contando a minha trajetória com o inglês para vocês entenderem de onde que eu venho e vocês entenderem também vou estar aqui explicando por que eu resolvi estar ensinando inglês. Então, vou tentar resumir, porque se deixar, eu consigo falar, sem brincadeira, por 1 hora explicando a minha história. Porque eu tenho muitos traumas ao longo da minha jornada, e eu percebi que, por alguma razão, é como se fosse uma terapia ficar falando dos traumas, né? Pra gente poder se sentir melhor. Então, vamos lá, minha primeira experiência com inglês veio, que eu me lembre, na 5ª série. Eu lembro aprendendo o verbo to be, vendo o verbo to be na lousa, preenchendo aqueles exercícios, se colocar am, are, is. E eu lembro também de aprender os esportes em inglês, enfim. E eu lembro que conforme eu fui crescendo, eu via a mesma coisa no quadro negro. A mesma coisa, ou no quadro verde. Ou negro. Eu lembro de ver o verbo to be ou o auxiliar do, ou does, né? Ali. E fui crescendo e cheguei no ensino médio para descobrir que eu ainda não tinha aprendido o verbo to be. E eu fiquei desesperada. E eu via que muita gente fazia inglês já por anos, desde novinhos eles estavam indo para escolas de inglês. E eu lembro que eu não tinha dinheiro, não tinha como. Enfim, eu também, essa aqui é uma parte importante da história, eu também era super nerd com todas as outras matérias, mas com o inglês eu tinha dificuldade e eu praticamente tinha desistido de ir bem no inglês. Então eu fazia o necessário para passar, mas eu não conseguia porque eu tinha eu já estava travada. E no ensino médio esse trauma só piorou porque eu tinha uma professora de inglês chamada Miriam. Eu tive ela por 3 anos, né, do 1º ao 3º ano, e ela, por alguma razão, por coincidência, ela chamava o meu número para fazer leitura mais do que dos outros. E aí, quando eu lia, todo mundo dava tanta risada, enfim, que aí eu até decidi fazer vestibular numa das universidades em francês, de tão perdida que eu tava com o inglês. Fora que, quando o pessoal dá risada, é legal, você até dá uma risada junto, mas na verdade você se sente humilhada. Humilhada porque você fala, nossa, eu sou burra, o inglês não é pra mim mesmo. Então, eu fiquei muito travada. Saí de lá, comecei a estudar, né, me preparar mais para o vestibular, e aí eu lembro de que eu falei, nossa, eu vou ter que aprender inglês, né? E aí eu passei 6 meses fazendo um curso, mas eu fiquei tão perdida, numa escola de inglês, fiquei tão perdida, que eu desisti. Não era para mim. Eu até tinha entendido um pouco, mas eu não tinha gostado da metodologia, achei muito entediante, não senti que eu estava tendo progresso. Enfim, vou resumir aqui a história. Então, aí eu comecei a namorar, já conheci esse rapaz, e ele decidiu fazer um serviço voluntário aqui por 2 anos. E a hora que ele voltou, eu lembro que a gente namorando, e ele falou assim, eu gostaria de estudar fora. E eu pensei, ok. Enfim, aí eu decidi fazer um serviço voluntário, e ao mesmo tempo que eu fui fazer o meu serviço voluntário, ele decidiu vir para cá estudar. Ele foi aceito em uma universidade daqui, e aí ele começou os estudos dele. Isso porque ele tinha entrado na Unicamp, mas a Unicamp não tranca, o serviço voluntário dele foi de 2 anos, ele
foi missionário, e aí a universidade não trancava, a Unicamp não trancava por 2 anos, então ele não queria passar pelo processo vestibular de novo, enfim, vou resumir aqui. Eu fiz serviço voluntário, voltei, aí a gente casou depois de uns meses, e aí ele falou, eu quero terminar meus estudos, e aí eu pensei comigo, minha nossa, eu não sei nada de inglês, como será que vai ser? E ao mesmo tempo que eu queria saber, eu sabia que eu não gostava da língua, não tinha tido uma experiência boa. Então, vou aqui resumir, cheguei aqui, eu lembro chegando no aeroporto, eu tava com sede, eu não tava achando bebedouro, e aí, geralmente bebedouro é sempre do lado do banheiro, mas ok. Eu não tava, e eu tava desesperada pra tomar água, e aí eu lembro que eu pensei, nossa, eu não sei nem falar, não sei nem pedir água. Eu sei que é water, mas eu não sei pedir água, não sei nem perguntar onde que tem água. E aí, na hora que a gente saía pra comer, ele gostava de comer carne, eu nunca gostei muito de comer carne vermelha, e eu pedia the same, o mesmo, acabava comendo o que eu não queria. E aí, eu também, a história é longa, mas eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira eu tava já limpando casas, que pra mim isso foi muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro pra nada. Ele tinha um carro que tinha sido consertado, reconstruído, um carro assim, roxo, horrível. Mas tudo bem, a gente tava ali, né, para educação, mas a gente não tinha dinheiro para nada. A gente comia com $20 por semana, que era nada, era abaixo da miséria, mas o dinheiro que a gente ganhava era para pagar a universidade dele. Então, o que aconteceu? Eu me vi numa situação que eu não tinha recursos para fazer cursos, porque a maioria das pessoas que eu via que estava na universidade aqui, eles tinham ido feito cursos aqui, mas na época, era $1.800 o semestre, o curso de inglês. Hoje seria $2.800, não, 2.500, eu não tenho certeza, por semestre. E, enfim, eu não tinha condição, e aí eu decidi que eu tinha que fazer um plano. Porque eu assustei demais na hora de chegar aqui para perceber que muita gente, muito imigrante, não falava inglês. E eu fiquei horrorizada. Eu pensei, isso não pode acontecer comigo. E aí eu tentei me inscrever num curso da comunidade, como eu tinha passado da data da matrícula, não me aceitaram. Aí eu passei 4 meses estudando sozinha. A hora que eu fui tentar ir de novo no curso da comunidade, que era $20 por mês na época, eu não lembro agora. Não, $20 era a biblioteca. Enfim, era barato, mas ainda assim era muito sacrifício pra gente. Eu lembro que a mulher fez, sei lá, o teste comigo, oral mesmo, e ela falou assim, ok. Eu falei, ai, que nível que eu vou? Ela falou, você tá indo pro último nível. Eu falei, não, você não tá entendendo. Como assim último nível? Como assim? Falou, sim, não, você pode. Eu falei, não, me deixa nos outros, porque eu não sei falar, não, inglês não é comigo. Ela falou, não, você passou nisso aqui, você vai pro último nível. Ok. Eu falei, minha nossa, ok. Então, naquela época eu percebi, I'm into something. Tem alguma coisa aqui. Eu tô sabendo aprender inglês e aí, foi aí que eu uso no meu curso exatamente os passos, né, que eu fiz para aprender o inglês. Vou resumir aqui ainda mais. Fiz o curso da comunidade, era 1h30, 4 vezes por semana. Não fiquei muito satisfeita, porque achei que não tinha a estrutura que eu gostava de ter, porque o meu cérebro gosta de passo a passo, de estrutura, é assim que eu aprendo. Na verdade, é assim que a maioria das pessoas aprendem, é assim que as crianças aprendem. Então, essa foi minha ideia na hora que eu estava aprendendo inglês. Eu me coloquei na posição de uma criança, literalmente. Eu não tinha aquele orgulho de falar, não, eu vou já para as coisas complicadas. Não, eu me coloquei na posição de uma criança para poder aprender a língua e funcionou muito bem. Aí, o que aconteceu? Fiquei grávida, minha gravidez foi miserável. Eu vomitava literalmente o dia inteiro, até 6 meses.
Aí tive o meu bebê e aí o meu marido, ele tava fazendo um estágio e ele tava falando ele tava negociando com a empresa de ter um visto de trabalho. E eu lembro também que a gente tinha tentado arrumar emprego no Brasil e não tinha tido sorte, não tinha achado nada. E aí aquela empresa deu a promessa. Resumindo, a empresa de propósito não aplicou para o visto dele na data, porque queriam que ele trabalhasse ilegal para eles. Por quê? Porque assim, ele era extremamente capaz, ia ficar preso na empresa e, segundo, ele ia estar com um salário baixo. Pois é, se prepare. O que aconteceu? Aquilo ali me deu uma revolta e eu lembro da gente conversando e eu não lembro se foi ele que sugeriu, falou, por que você não presta o TOEFL, entra na universidade e assim eu me torno seu dependente. E ali eu lembro que foi o que aconteceu. Então, do dia que eu cheguei até o dia que eu passei no TOEFL, eu recebi o resultado, tinham se passado 19 meses. Então, eu não sabia nada, zero, e tinha recebido o resultado que eu tinha passado no TOEFL com pontuação suficiente para entrar num mestrado depois de 19 meses que eu cheguei. E aí eu apliquei para a universidade da minha escolha ainda, eu entrei e aí eu lembro que eu comecei a ir para as aulas e foi sim um susto porque universidade, o inglês é bem mais pesado, né? Mas ali fui só progredindo. Então, o que eu quero mostrar com esse vídeo? É possível sim, para uma pessoa totalmente travada, traumatizada, aprender a língua. Você só precisa entender o que você precisa fazer. E você precisa também entender que não vai ser de repente, porque eu tive muitas e muitas noites de choro e achando que não ia conseguir, porque é muita coisa para aprender. E dali eu descobri que eu tinha que quebrar passo a passo para poder. E funcionou. Então eu não vou dizer para vocês que, eu fiquei uma pro em 19 meses. Não, foi progressivo, porque até depois desse momento só foi melhorando. Mas é possível sim, e quanto mais você estuda, mais você consegue. E se você tá pensando, você aprendeu porque você estava aí. Ok, eu quero te falar algo muito importante. Não é verdade. Tem muita gente que mora aqui e não sabe inglês. E não é porque você tá aqui que vai se tornar mais fácil você aprender inglês. Na verdade, as oportunidades de praticar podem ser que aumente. Porque, na verdade, eu vi os americanos e eles, poucos deles queriam praticar com alguém que não sabia muito. Queriam conversar. Eles querem conversar com quem já sabe falar. Mas, e outra coisa, eles queriam praticar espanhol comigo. Porque eles queriam praticar a língua que eles estavam, mas não eu praticar o inglês. Então, não pense que chegando aqui, os americanos vão tratar os imigrantes e vão começar a ensinar. Não, você vai ter que cuidar dos seus próprios problemas. Também é parte da cultura deles, né? Enfim, vou aqui resumir mais um pouco. Vou aqui contar quando que surgiu esse sentimento de ensinar inglês. Foi algo assustador, porque, como eu falei, odiava inglês. Mas eu lembro sentando numa aula daquelas aulas para a comunidade e ver uma aula de pronúncia de pessoas que tinham mestrado em inglês, de ensino de inglês, e eu olhar para eles e pensar, uau, eles não têm ideia do que acontece aqui na boca de quem não fala inglês. Eles são americanos, eles acham que a gente está entendendo, mas eu perguntava pro pessoal se alguém estava entendendo e ninguém estava entendendo nada, nada. E isso aconteceu só uma vez, mas várias vezes. Mas eu lembro que naquela determinada aula eu falei, tem que ter um jeito melhor, tem que ter um jeito melhor. E eu falei, nossa, se um dia eu souber, eu vou ter que pelo menos dar uma luz para as outras pessoas. Enfim, eu comecei estudando economia e aí acabou que mudei para negócios e hoje estou ensinando inglês. Mas o motivo pelo qual estou ensinando inglês é o seguinte: eu vejo tantos latinos, tantos brasileiros aqui fazendo coisas que eles não gostam. Eu sei que eles conseguiram a tranquilidade que eles queriam, mas eles fazem por anos e anos e anos as coisas que eles não gostam,
que eu decidi que eu senti no meu coração, literalmente, que eu tinha que ajudar os imigrantes a erguerem-se, a rise up. Rise up significa erguer, para que eles pudessem ir atrás aquilo que eles querem fazer. Porque uma coisa é você escolher fazer um serviço, outra coisa é você deixar que a sociedade escolha para você. Então, o inglês é fundamental. Então, essa é a minha missão, é por isso que eu tô aqui ensinando inglês. E não só isso, meu trabalho é simplificar e mostrar que se você seguir passo a passo o que eu ensino, ou você seguir, ou mesmo que não seja comigo, mas se você colocar o tempo para se dedicar, que é possível se você falar inglês. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Sério, de novo, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu sei o que é estar frustrada. Eu sei o que é estar traumatizada, travada, eu sei o que é chorar muito por causa da língua. Então, se eu conseguir, lembra disso, você consegue, sem dúvida nenhuma você consegue. Mas você vai ter que estar disposto a entender e planejar o que você precisa fazer para chegar lá, tá? Porque não dá para chegar lá sem plano. E você também precisa estar disposto a colocar o tempo e pagar o preço. Eu digo pagar o preço e colocar o sacrifício ou se dedicar para aquilo, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a minha história. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para mim, comenta aqui embaixo. E eu queria saber qual é a sua experiência com o inglês. Você também já ficou traumatizado, travado? Está conseguindo aprender agora? Me conta. E vou estar aqui logo liberando outro vídeo mostrando as coisas que eu fiz para estar aprendendo inglês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Thank you and remember to chase your dreams. Persiga seus sonhos. A vida é muito curta para a gente ficar esperando o dia de amanhã. Vai atrás dos seus sonhos. Até mais!